Olá! A gente sempre fala das empresas listadas na bolsa, né? Mas e a própria bolsa? Como é que ela ganha dinheiro? Hoje a gente vai mergulhar fundo nos números da B3, a empresa que basicamente é o mercado financeiro brasileiro. Vamos usar os dados que a própria B3 divulgou para entender os desafios que ela enfrenta e, claro, as oportunidades gigantescas que podem estar logo ali na frente. Mas antes de mais nada, aquele nosso aviso importante de sempre. O que a gente vai conversar aqui é puramente para fins informativos, tá? É uma análise didática baseada nos dados que a empresa publicou e o nosso objetivo aqui é entender o negócio e não dar qualquer tipo de recomendação de investimento. Combinado? Então, bora lá. Nosso roteiro de hoje vai passar por 6 pontos bem interessantes. Primeiro, vamos entender como a B3 funciona com o que eu chamo de 2 motores de receita. Depois, a gente vai encarar o grande desafio do momento, os juros altos. Mas nem tudo é obstáculo. A gente vai ver que existe um potencial de capital gigantesco só esperando para entrar em ação e uma fila de empresas prontas para abrir capital. Na sequência, um raio-x completo na saúde financeira da B3. E para fechar com chave de ouro, a gente vai discutir a pergunta que não quer calar. Será que o preço atual da ação faz sentido? Para a gente começar a entender a B3, vamos pensar que ela tem 2 motores bem diferentes. Um é aquele motor super estável, previsível, que mantém o barco navegando numa velocidade constante, sabe? Já o outro é um motor de corrida super potente, que dá aqueles picos de velocidade incríveis, mas que também pode desacelerar. E como a gente vai ver, eles operam em ritmos bem distintos. De um lado está a receita recorrente. Esse é o motor de cruzeiro, a base sólida da B3. Ele cresce de forma bem consistente, ali na casa dos 11% ao ano, não importa muito o humor do mercado. Essa grana vem de serviços mais previsíveis, como a custódia de títulos de renda fixa, venda de dados de mercado, tecnologia. Já do outro lado, a gente tem a receita cíclica. Esse é o motor de corrida. Ele é bem mais potente, mas, em compensação, é muito mais volátil. Depende totalmente do volume de negociação de ações e derivativos. É ele o grande responsável por aqueles saltos e também pelas quedas nos resultados da empresa. E olha só, esse gráfico aqui mostra direitinho o momento atual desse motor de corrida. Repara como essa receita, que vem principalmente da negociação de ações, bateu um pico lá em 2021, com 6,6 bilhões de reais, bem no auge da euforia do mercado. De lá para cá, ela recuou para 5,4 bilhões. Isso aqui é o retrato perfeito do impacto que um ambiente de mercado mais difícil, como o que a gente vive agora, tem sobre os resultados. Tá, mas qual é o principal motivo para esse motor mais potente ter tirado o pé do acelerador? A resposta, em grande parte, tem um nome: taxa Selic. Vamos dar uma olhada agora em como os juros altos impactam diretamente o coração do negócio da B3. Agora, o que é realmente impressionante nesse slide é essa correlação histórica. É quase uma dança sincronizada. Olha só, entre 2012 e 2016, com a Selic lá em cima, a receita de renda variável encolheu 1% ao ano. Aí veio o ciclo de queda de juros, de 2016 a 2020, e essa mesma receita simplesmente explodiu. Cresceu, em média, absurdos 35% ao ano. E agora, com o ciclo de alta atual, a gente viu essa receita despencar de 3,3 para 2,1 bilhões. Fica muito claro que juro baixo é o melhor amigo da B3, porque incentiva todo mundo a buscar mais retorno na bolsa. E claro, esse cenário de juros altos mexe diretamente com o bolso do investidor pessoa física. E aqui tem um paradoxo interessante. O número de CPFs na bolsa saltou de pouco mais de 1 milhão para 5,4 milhões. É um crescimento espetacular de 400%. Só que o volume que cada pessoa negocia, em média, caiu. A participação total do varejo, que já foi de 19% do volume da bolsa, hoje está em só 12%. Ou seja, tem muito mais gente na festa, mas o pessoal está consumindo menos, entende? Isso mostra que só aumentar a base de investidores não é garantia de receita maior se o cenário macro não ajudar. Ok, a gente viu os desafios do ciclo atual. Mas agora vamos virar a chave. Porque, apesar de tudo, existe um potencial de capital, assim, gigantesco, que está só esperando o momento certo para entrar no jogo. É como se fosse uma represa cheia d'água, só guardando a hora de abrir as comportas. Vamos explorar isso agora. Esse dado aqui é de cair o queixo. Pensa nos 100 maiores fundos de investimento do mundo. Juntos, eles gerenciam 46 trilhões de dólares. E desse dinheirão todo, sabe quanto está alocado no Brasil? Apenas 0,26%. Quase nada. Para ter uma ideia, essa alocação já foi de 0,66% em 2019.
O ponto aqui é o seguinte: a exposição do investidor estrangeiro no Brasil está em mínimas históricas. Qualquer pequeno aumento nessa alocação, um simples retorno para a média, já significaria a entrada de bilhões e bilhões de reais na nossa bolsa. E não é só o gringo que está de fora, não. Olhando aqui para dentro de casa, o cenário é bem parecido. Os fundos de investimento brasileiros têm cerca de 7,5 trilhões de reais sob gestão. E olha isso, 92% desse valor está em renda fixa, aproveitando a segurança dos juros altos. Apenas 8% estão em ações. Historicamente, essa fatia em ações ficava ali entre 13% e 15%. E o que isso significa em números? Bom, se os fundos locais simplesmente voltassem para essa média histórica de alocação em ações, isso representaria uma injeção de 400 bilhões de reais no mercado. 400 bilhões! É uma quantidade absurda de dinheiro que hoje está estacionado na renda fixa e que pode migrar para a bolsa sem que os juros caírem de verdade, dando um impulso enorme para o mercado como um todo. E agora, uma pequena pausa. Se essa nossa análise está ajudando a clarear as coisas e a entender melhor o mercado, que tal considerar se inscrever aqui no canal? Isso dá uma força enorme para a gente continuar produzindo mais conteúdos aprofundados como este. Beleza, vamos em frente. Outro grande motor de crescimento para a B3 que a gente não pode esquecer são as aberturas de capital, os famosos IPOs. E olha, existe uma fila bem considerável de empresas só esperando uma janela de oportunidade para entrar na bolsa. A própria B3 mostrou este funil de potencial. No curtíssimo prazo, já existem 54 empresas com toda a papelada pronta lá na CVM, só esperando o mercado dar uma melhorada para fazerem seus IPOs. Olhando um pouco mais para frente, existem mais de 1.000 empresas com faturamento relevante que são candidatas naturais a virarem empresas de capital aberto. E o mais legal aqui é que cada IPO não é só uma taxa que a B3 ganha uma vez. Não, é uma nova fonte de negócios recorrentes para o futuro, alimentando aquele motor cíclico da bolsa e criando um ciclo de crescimento bem positivo. Certo, a gente já viu os motores da receita, o potencial de crescimento, mas e a saúde financeira da B3? A empresa em si, ela é forte o suficiente para aguentar esses trancos do mercado? Vamos dar uma olhada no balanço dela agora. Se a gente pegar um indicador chamado dívida bruta sobre EBITDA, que de forma bem simples compara a dívida total com a capacidade de gerar caixa da empresa em um ano, a gente chega nesse número, 2,2 vezes. À primeira vista, pode até parecer uma dívida moderada, mas a história não para por aí. O detalhe mais importante vem agora. E aqui vem o pulo do gato. Aquele número que a gente viu era a dívida bruta, mas quando a gente olha a foto completa, a situação real, a B3 tem uma coisa rara e incrível chamada dívida líquida negativa. O que isso quer dizer na prática? Simples, ela tem mais dinheiro em caixa, 15,7 bilhões, do que o total de suas dívidas, que somam 14,5 bilhões. Ou seja, se a B3 quisesse, ela podia pagar tudo o que deve hoje e ainda sobraria mais de R$1 bilhão no caixa. Isso é o que a gente chama de uma fortaleza financeira. E além de ser uma rocha financeiramente, a B3 tem um compromisso muito forte com quem é sócio da empresa. A política oficial deles é distribuir entre 90% e 110% de todo o lucro líquido. E eles cumprem. O histórico mostra que 98% de todo o caixa gerado pela companhia foi devolvido aos acionistas, seja via dividendos, juros sobre capital próprio ou recompra de ações. É uma verdadeira máquina de gerar e distribuir valor. Ok, tudo isso que a gente viu nos leva à pergunta final, talvez a mais crucial para quem olha a B3 como um possível investimento. Com toda essa qualidade, esse potencial todo, será que ela é um bom negócio pelo preço que a ação está hoje? A questão central do dilema é exatamente esta. Vale a pena pagar um preço considerado premium, ou seja, um pouco mais caro, por uma empresa de altíssima qualidade, mas cujo crescimento de lucros parece estar meio de lado, pelo menos no curto prazo? E este slide aqui resume o X da questão. Hoje, a ação da B3 negocia ao múltiplo preço/lucro de quase 15 vezes. Isso quer dizer que o mercado paga R$ 15 para cada R$ 1 de lucro que a B3 gera por ano. O problema é que as projeções do mercado indicam que esse lucro não deve crescer muito nos próximos anos, deve ficar ali patinando entre 5,1 e 5,5 bilhões. Então o dilema é claro, vale pagar um preço que não é uma pechinha por um lucro que por enquanto está estagnado? Em suma, a B3 mostrou nos seus dados uma resiliência incrível, principalmente por conta daquela receita recorrente e um balanço que é uma verdadeira fortaleza. Por outro lado, quem pensa em investir precisa ficar muito de olho
nessa projeção de lucros estagnados e pesar isso contra o preço que o mercado está pedindo pela ação hoje. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam dessa análise da B3? Na opinião de vocês, o preço atual é uma armadilha ou é uma oportunidade de comprar uma empresa fantástica? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. E claro, se este conteúdo foi útil, não se esqueçam de se inscrever no canal para receber mais análises como esta. Um abraço e até a próxima.